Olá. Boa noite. Ao vivo. Vamos esperar o povo. Gente da Quinta de Luz. Boa noite, boa noite. Olá. É gente que só entrando, hein? Agora que eu tô vendo direitinho. Minha gente, vão nos ajudando aí a construir a Quinta de Luz, hein? Lembrete aí pra vocês, ó. A comissão de doação, a central de doação já tá no ar. Tô fazendo comício mesmo, aproveitando o ar político do momento e fazendo, legislando em causa própria. Deus deixa, tá? Os espíritos de luz também deixam. Isso vale. Ok? Vamos lá? Como estão vocês? Boa noite. Hoje eu tô com um convidado aqui, sabia? Toda vez eu faço isso, ele já tá rindo aqui. Vem cá, convidado? Ó o convidado. Hoje eu estou com um convidado aqui me ajudando. Olha, o convidado. Boa noite, meus amigos. Beijo grande para todos. Estou com esse meu irmão aqui, me ajudando a vibrar positivamente, porque o tema de hoje, a culpa é de Patrícia, né? O tema de hoje, vocês vão ver daqui a pouco, né? Já sabem, já tem o card aí. Gente, vamos lá. Vamos fazer a nossa oração, nossa abertura, tá? Pai de infinita bondade, sabedoria, Pai nosso que estás nos céus, nos abençoa aqui, emanando através dos espíritos de luz a tua compreensão a respeito das nossas causas, dos nossos cuidados, das nossas leis, que possamos assimilá-las e caminhar sempre em direção à tua grande obra. Que a paz e a luz esteja conosco, graças a Deus. Gente, olha, hoje eu não preparei nada. Vou aqui me beneficiar com a estrutura energética do meu amigo aqui, porque hoje realmente, pense num tema comemorando não, né? E não deixa de ser uma comemoração por estarmos vivos, tá? E podemos passar isso para vocês, mas dignificando o movimento do Setembro Amarelo. Se eu errei na cor, me diga, mas eu acho que o setembro é amarelo. Aí nós temos o seguinte plano de obra hoje: obsediamentos e ideações suicidas, tá? O suicídio é um problema monstruoso. Eu acho que todo centro espírita, ele recebe essa carga, essa carga para ser trabalhada, através das pessoas que procuram com essas ideações, através das resultantes nefastas, vindas dos parentes e de pessoas queridas que partiram mediante o ato, certo? Então, um centro espírita, eu acho que não existe um sequer que se pode prezar-se espírita, tá? E outras tantas ajudas através dos centros de Umbanda, dos centros de Candomblé, dos centros da natureza afro e, respeitosamente, das igrejas e católicas e evangélicas e tudo, que não se depare com esse problema que traz angústia e tudo mais. O espírita,
através do espiritismo, tem informações que talvez possam, num primeiro plano, numa leitura entre muitos parênteses aí, egóica, fazer com que ele entenda pela informação que ele tem sobre o suicídio. Egóica no sentido de egocêntrica. Ele tem que saber lidar com essa informação, porque são informações fortes, são informações contundentes, são informações prementes e são informações reais, no sentido de que a realidade espiritual existe pós-vida, morte não existe, e é aquilo que nós estamos batendo com vocês sempre. Qual é o nosso grande problema? Qual é? Nós não nos vemos como espíritos. Nós não nos vemos como espíritos. Se nós nos víssemos, muito dificilmente conseguiríamos, sobretudo através de esquemas, tá? De obsediamento, sobrepujar o instinto de sobrevivência. Porque é preciso uma força muito grande para sobrepujar. E essa força, quem dá é quem comete o suicídio. Olha só. Um dos trabalhos que eu faço há algum tempo, tá? Não vou dizer aqui o tempo, mas eu o faço. É ter contatos com seres do mundo astral, através do ato do desdobramento, tá? Eu, quando vou dormir, ou em qualquer momento que eu queira, eu deito e eu consigo desacoplar o meu perispírito, o meu espírito do corpo físico. O meu duplo, chame como quiser. E eu vou fazer os esquemas que precisam ser feitos. Então a gente tem vários esquemas, vários trabalhos, várias varreduras, tá? Várias prospecções que nós fazemos, tá? Então eu encontro, quando eu estou projetado, vou usar essa palavra, quando eu estou projetado, corpo está aqui, tá? Corpo físico está aqui. Então eu me projetei, e aí eu vou voar, vulgarmente falando. Então eu encontro com muita gente projetada, eu encontro com espíritos, e obviamente eu encontro com seres que habitam a dimensão astral, que não têm uma estrutura energética própria, possível para ir para orbes espirituais. E eu vou fazer a divisão agora, a distinção agora. Eu estou falando espiritual, estou chamando de espiritual as colônias onde lá você aceita a realidade do espírito. Ou colabora para que isso tanto se aceite nos outros quanto em si, tanto quanto você lá vive a realidade a qual você pertence, enquanto um ser que não tem um corpo físico. Diferente do que a gente pode entender, e isso é um grande drama egocêntrico nosso, a gente acha que tudo é a partir daqui para lá, mas não é. É de lá para cá, tá? Não é daqui para lá, tá? É de lá para cá. Enfim, mas nesse mundo, nessa dimensão, os seres que habitam essa dimensão, a dimensão astral, eles não têm uma clareza ou uma consciência ou uma vontade ou uma deliberação de ir, de ascender para um plano melhor. Eles ficam ali presos, eles ficam ali retidos, eles ficam ali vagando, eles ficam ali em hordas, em bandos, eles ficam sozinhos, eles ficam ali. É uma dimensão enorme, situada entre a crosta terrestre e dimensionalmente orbes espirituais melhores, do patamar dimensionalmente mais rasteiro que a gente puder entender, mas que seja de um quilate espiritual, onde a evolução lá
você aceita, onde lá você se reconhece como um espírito. Se você desencarna e se reconhece como um espírito, você vai estar numa colônia espiritual. Pode até estar numa colônia de crosta de umbral. A gente tem medo do nome umbral, mas não tem que ter medo, não. Existem N colônias de restabelecimento no umbral. Tá? E são ótimas, maravilhosas. O problema é do umbral para baixo. O próprio umbral, no sentido de não nas colônias, mas o umbral propriamente dito, e o momentum vibratório dele até a crosta terrestre. Então, este mundo aqui encarnado é um mundo que nós habitamos. Mas como nós já estamos dizendo há algum tempo, espíritos desencarnados também coabitam. E eles coabitam onde eles não deveriam coabitar, porque eles têm lugar para ir. Eles não vão porque eles negam, porque eles não querem, porque eles estão em um estado de densidade, de apego à matéria, vulgarmente falando, que não faz com que eles sequer, às vezes, vejam e entendam que há algo além disso, tá? E isso é um drama muito grande, tá? Muito bem. Esse é o povo, é a população astral. Então, quando eu faço as prospecções, eu encontro com essa galera. Eu vou encontrar com eles, tá? E eles são organizados. Eles se organizam. Eles se organizam em grupos, como torcedores de times de futebol, grupos e bandos. Eles se organizam, tá? E existe, claro que eu estou falando muito rapidamente, isso aí, essa geografia, essa sociologia, se a gente puder chamar assim, pegando emprestado a palavra, do astral, a gente pode usar como tema, como live, como um tipo de curso, alguma coisa mais para frente, mas é muito variada, tá? Essa sociologia, tá? Como eles se organizam e essa geografia, onde é que eles ficam, o que eles formam. Essas hordas, esses bandos de espíritos que tematizam-se, que especializam-se. Indo por esse caminho, como eu estava dizendo, existem espíritos que se especializam em assédios para o desencarne. E eu, nos trabalhos que faço a pedido de inúmeras famílias que têm jovens, por exemplo, que tem hoje em dia está sendo o assédio nos jovens está sendo muito grande e começa muito tempo antes. Isso está muito recorrente. A Quinta de Luz, não é? Os dirigentes, não é? Eu tenho conversado aqui com o Márcio me diz isso, tá? Tem trazido casos assombrosos, assim, de pessoas que nos pedem, pelo amor de tudo que é mais sagrado, que que faça, que ajude, que isso. E é claro, a gente está aqui para isso. Não precisa nem pedir por nada. Sabe, chegou, já tá. Agora é tudo muito complexo, muitas vezes, porque isso já vem de um tempo, tá? Enfim, veja bem, em todos aqueles que se especializam em alguma coisa, eles não estão ali de bobeira. Existe um motivo pelo qual eles estão ali e eles querem o malefício dessa maneira. Existem, eu não vou entrar aqui nesses pormenores, tá? Porque aí a coisa vai ficar muito específica. E isso a gente pode ver depois. Mas existem motivos. Porque vocês podem perguntar, mas veja bem, nessa briga de gato e rato, que eles, e na verdade são eles, que está na mentalidade deles, o que é que eles ganham? Entendeu? O que é que eles ganham com isso? Pois é uma boa pergunta. Não é? Então eu peço para que vocês pensem. O que é que você acha que espíritos desencarnados ganham assediando pessoas, da maneira como vocês compreenderem a palavra assédio, e fazendo com que essas pessoas tenham ideias suicidas, ideações suicidas? Por quê? E é assim, porque eu digo a vocês, sem medo de errar, por trás, preste atenção, por trás de
todo ato suicida, todo, existem espíritos assediadores. Por trás de todas as ações, sentimentos e pensamentos complicados, nefastos, perigosos, desastrosos, desarmoniosos, ou qualquer coisa ruim que vocês podem entender e adjetivar, existem hordas de espíritos específicos, especializados nisso daí, nessa hipnose, tá? É assim que eles agem. Há algum tempo, chegaram muitos casos, antes da pandemia, na Quinta de Luz, chegaram muitos casos, e casos de suicídio de jovens de uma mesma região. Te lembra disso, Márcio? De uma mesma proximidade. Eu tô falando com o Márcio tá aqui comigo, né? Aí ele tá balançando a cabeça. Ele lembra porque ele é o coordenador da Desobra. A gente fez um trabalho riquíssimo. E olha só. A gente começou a ver o óbvio. O perímetro onde ocorreram os casos era muito pequeno. Madalena, Aflitos, certo? Parnamirim, Casa Forte. Aí um pouco mais para Ilha do Leite, por ali, sabe? Abrir um pouco mais para lá ou para cá, mas era ali. E aí eu fui fazer o trabalho da noite de prospecção. Lá fui eu e uma galera, tá? A galera do BOP, o BOP espiritual. Foi lá. E a informação foi interessantíssimo que a gente viu. A gente viu que os assédios nessas... Porque a gente tinha os endereços. A gente construiu meio que um mapa, certo? Eu e Márcia, a gente trabalhou muito nisso. Então a gente construiu meio que um mapa. Feito um trabalho policial. Sabe aquele filme que a gente coloca o mapa e bota uns pontinhos e prega? A gente fez mais ou menos isso etereamente. Mentalmente, dá pra fazer. Não que não pudesse fazer de outro jeito, mas a gente fez, né? Isso daí. E todos os pontos que a gente fez, com exceção de 3 ou 4 casos, de uns 12, 15 que a gente recebeu, entre tentativas e algumas, e entre efetivações, realmente, acho que em torno da metade, realmente a jovem, a pessoa realmente deu cabo da vida. O que a gente viu é que eles estavam ligados a outros endereços, energeticamente. Outros endereços, é como se o quartel-general da galera fossem casas de pessoas. E eles saíam para assediar determinada casa e voltavam. O que chamou a atenção foi que no mesmo prédio, me parece, 2 casos aconteceram. Um tentou e o outro cometeu o suicídio. No mesmo prédio. Aí eu disse, no mesmo prédio? E eu comecei a fazer uma varredura nesse prédio. Pois eu descobri que essa galera que se especializa, eles se embasam em lugares, casas ou apartamentos, em lares, onde existe um número mínimo de pessoas, geralmente um casal idoso. Um casal idoso que tenha muitos animais, porque eles se disfarçam aí, dentro do lugar. Existem várias particularidades que a gente vai pensando e a gente não tem como trazer aqui, assim, é uma mecânica muito grande, é muito sofisticado, mas vejam só. Uma dificuldade que um obsediador passa é no sentido da acumulação do material energético que ele vulgarmente vampiriza, certo? Então, numa casa onde não há um trânsito muito grande de pessoas, eles conseguem armazenar mais material ectoplasmático. Numa casa que tem um trânsito, uma dinâmica muito grande, uma casa comum, onde tem o dono, a dona da casa, pai e mãe, ou o casal, qualquer que seja a orientação, e
filhos e pessoas, e empregados, empregadas, e trânsitos, e parentes e tudo. Uma dinâmica grande. Crianças e adolescentes. Essa casa, ela não é usada para embasar esses seres. Ela é usada para perverter. Eles vão lá para perverter lá. Eles não ficam lá. Eles saem, vão nela, fazem o que tem que fazer e saem, voltam para esse outro lugar, para esse quartel-general, para o comando deles. É como se o comando deles fossem em lugares mais ermos para eles. E esse ermo é o quê? É o lar de um senhor e uma senhora viúva, é um senhor que mora com uma filha, com um filho, ou que mora com um parente, ou é como a gente viu, é uma senhora que tem 4, 5, 6, 10 gatos, cachorro, mora só. Então eles vão ficar nessa casa, eles protegem essa mulher, esse senhor, essa senhora, de certa maneira, eles vão consumindo lentamente. E eles pegam, geralmente são casas maiores, porque todo mundo foi embora e ficou a casa, geralmente numa classe média, alta, média alta. São apartamentos, casas de 2, 3 quartos, onde a pessoa mora só e simplesmente eles se alocam lá. É como se eles fossem morar lá. E eles saem de lá para outros apartamentos nesse mesmo prédio, ou para casas, outros lugares, ou apartamentos adjacentes, para fazerem a arruaça deles. Veja que filme eu estou dando para vocês. Veja o filme. Isso a gente descobriu na Desob. Fazendo a Desob. Como é que eles fazem? Como eles fazem? É o que a Umbanda, o Candomblé, dentro da denominação, vai chamar de encosto. Ele encosta. Ele encosta, mas ele encosta em quê? Aí você diz, ele encosta na pessoa. Obsessor nenhum encosta na pessoa. Obsessor encosta na informação que essa pessoa tem na cachola dela, no coração dela, na aura dela, na vibração dela. De novo, encosto, é porque a gente é muito mecânico, né? Veja, vocês estão começando a ler, a ter contato com tudo isso agora. Vão devagar. A gente demorou. Eu demorei, Márcio demorou. Estamos aí, aprendendo. O espiritismo e o mundo espiritual é um gerúndio. Não tem quem saiba. A gente vai sabendo. Tá? Então veja. Se assombre... eu não sei de nada. Ninguém sabe de nada. Mas a gente vai conhecendo. A gente vai se informando. Tá? Então veja bem. É muito importante esse conceito. O encosto não é na pessoa. Abstraia o concreto. Claro que vai ter o entorno da pessoa. A aura ou o mundo energético da pessoa, o campo vibratório. O planeta Terra não tem órbita? Tem ou não tem órbita? Diga aí. O planeta Terra, vocês que estudaram geografia, ciências, o planeta Terra não tem órbitas, camadas orbitais, atmosféricas? Tem ou não tem? Cadê? Ninguém diz? Sim ou não? Vamos entender que alguém disse sim. Se você nasceu na Terra, você vai ter o que a Terra tem. A Terra tem órbita, tem camada orbital. A Terra, o planeta, tem auras. Você que nasceu na Terra tem auras, você tem órbitas. As suas órbitas são chamadas vulgarmente de aura. Campo vibratório, que na verdade são campos, são dimensões da sua energia, que contrastam com as dimensões dos planos e a interpenetração desses planos. Tá? Veja bem. Então, isso tudo é muito importante, porque esse cara, esse ser desencarnado, ele vai se aproximar do que você tem dentro de você. E se você
tem uma caracterologia de alguém que olha para o copo com metade de água e diz que ele está meio vazio, se a sua vida ela é constituída desse tipo de princípio, que você pode mudar. Você pode mudar a hora que você quiser, a maneira como você vê as coisas, a maneira como você sente as coisas. A maneira como você sente as coisas tem a ver com a maneira como você vê e percebe as coisas. A maneira como você vê e percebe as coisas tem a ver com a maneira como você pensa sobre essas coisas. Se você pensa mal, se você pensa maleficamente, se você pensa com conteúdos inadequados sobre si próprio e o mundo, você não vai se sentir adequado, você não vai se sentir bem e você vai fazer coisas que não são legais. Simples assim. Não é simplista isso. Tem muita gente por aí, dotada de um conhecimento psicológico e filosófico danado, que diz que isso é simplista. Isso não é simplista, isso é simples. Porque as coisas de verdade, vero, são simples. Isso é uma lei. O que você pensa determina o que você sente, que determina a maneira pela qual você se comporta. E eles sabem disso. Essa galera que constitui um grupo com planos, com hierarquias, mal intencionados. Veja, eles têm propósitos. Tem uma razão de ser que a gente aqui não vai discutir, que não dá tempo. É aquela história que eu pedi para vocês perguntarem a si próprios. Por que eles fazem isso? O que eles ganham com isso? Não vou responder. No outro eu até encaro, ou joga para Márcio. Por que eles fazem isso, Márcio? Aí Márcio vai chegar e vai dizer, ó, é assim. É por aqui. Porque aí tem o complemento na visão maravilhosa dele. E a Alexandra trazendo o complemento psicológico. E Alex trazendo a questão energética para amparar. Veja bem. Ele chega e aí a gente chama de encosto o cara. Ele chega naquilo que já é uma predisposição sua. Porque você olha para o copo e diz que ele é meio vazio. E meio, isso é a vida, sua vida é assim, meio isso, meio aquilo. Há um direcionamento pessimista. Há um direcionamento negativista que você pode melhorar. Veja, tire da mente, da boca, a palavra mudar. Bote modificar. Tire mudar. Mudar é o ego quem dá a vocês. Veja bem, toda vez que você pensa que você pode melhorar, o ego diz, você não pode mudar, porque mudar você não pode mesmo não. Estrutura é estrutura, mas você pode modificar. Se você não pode mudar as paredes de uma casa, você pode modificar a maneira como você vê essa casa. Você pode pintar as paredes, meter papel de parede, você pode fazer qualquer coisa. Mas mudar é menos provável. E é com esse tipo de dicotomia de conceitos que o ego trabalha, lhe colocando o ego no sentido ruim do termo, lhe colocando dúvidas, lhe colocando armadilhas, sabotamentos. Você pode modificar a sua vida a hora que você quiser. Se você vai entender que isso é uma mudança, o problema é seu. Semanticamente até é, mas realmente o que você está fazendo é melhorando-se. Com o tempo, e eu acredito, sobretudo com o advento de outras encarnações, você consegue transmutar. Quando a gente transmuta, a gente muda. Muito das pessoas que são hoje vítimas de assediamentos, desses grupos especializados com o objetivo daquela pessoa tirar a própria vida e ou afins, vem de outras encarnações esse tipo de natureza vibratória. Ele abre brecha, ele dá brecha para isso. E a brecha é aqui, é o pensamento. Então esse cara vai chegar, esse ser, sabe? Ele vai encostar e ele vai começar. A vida não vale nada. Realmente, não, pra quê, não é?
ele vai começar um tipo de filosofia. Ele vai começar de maneira lenta, ele vai começar quando você tem uma ideia, quando você vê um filme. Ele vai começar quando um amigo te diz uma besteira e você está frustrado. Ou você está frustrado por conta de uma menina, ou vice-versa. Você é uma moça frustrada por conta de um cara. Ou você frustrou-se no emprego. Ou alguma coisa de família. Ele vai aproveitar a tua solidão. Ele vai aproveitar as tuas raivas. Ele vai aproveitar as suas tristezas. Ele vai aproveitar o que você tem de melhor, que são os seus sentimentos. E sentimentos não positivos, sentimentos que não são proativos, eles são necessários que sejam sentidos. Mas quando a gente se sente mal, aquele mal que a gente sente tem a ver com o nosso processo ideativo. A gente tem que perguntar imediatamente: peraí, o que é que eu estou pensando? Está atrelado a quê? Isso é a terapia, a análise. Ela faz com que você questione isso em você. Peraí, você está se sentindo mal? Tô. O que é que você tem? O que é que você acha que tem? O que é que você define? Se autodefina. Reclame aí. Eu geralmente digo assim: reclame. Reclame. Me diga um monte de reclamação. Aí ele sai. Anote isso. Ou eu anoto. Às vezes. Tudo aquilo que ele disser de natureza afetiva, emocional, sentimental, tem a ver com o mundo das ideias dele. Tem a ver com o campo das ideias. Tem a ver com mente. Tem a ver com crença. Com ideia, com postulado. Campo mental. E é ali que a galera sofisticada atua. Ele não vai provocar o suicídio. Ele vai fazer com que você chegue nesse conceito. É muito mais complexo do que você pode imaginar. Só se você quiser muito facilitar o trabalho dele, né? E aí tem pessoas que têm um conteúdo mais histérico, mais difícil, que face a uma dificuldade que quase nunca teve, começa a pensar. Parece que a única alternativa é escapar daquilo. Uma crise financeira, por exemplo. A gente teve muito isso em pandemia. A pandemia propriamente dita. A quantidade de pessoas que saíram do 0 para o 100, sendo o 100 a ideia suicida, tá assim. Mas aí você vai dizer o 0, mas eu nunca pensei isso. Você nunca acreditou que pensou. Você nunca flagrou que pensou. Mas algo acontecia, se passava dentro de você. Então não é 0. Ninguém é 0. Ninguém que apresenta hoje algo no status de 80, 90, 100 sai do 0, minha gente. Entendeu? Vocês não são, nós não somos Ferrari, não. A gente não faz isso, não. Nesse sentido, a gente tá pior do que Fusca. Daquele da década de 50, que o colecionador fica lá, limpando, babando. Tem mais é que fazer isso, né? Porque o bicho é bonito mesmo. Mas não anda. Entendeu? Ou aqueles Fiat 147. É esse o nome, o número que Márcio teve, assim. Entendeu? Aquelas Brasília que o povo botava gás já naquela época. Bicho, é assim, cara. Não sai, não anda. É bu. Não vai. Entendeu? Então pense, é outro sistema, é aqui o controle. Os assediadores existem. E essa realidade extrafísica, vocês não podem fazer nada. Às vezes eu me deparo com perguntas com pessoas que dizem: e a gente vai fazer o quê? Aí eu pergunto: o quê com o quê? Aí ele diz: com eles. Oi, você vê? Outro dia eu disse isso aqui diante de uma pergunta. Ah, já que isso existe e os sintomas são parecidos com o de obsediamento, com um monte de outra coisa, o que é que a gente pode fazer? Fazer com o quê? Com a gente, com eles? Com eles não pode fazer nada. Como não? Isso daí joga pro centro. O que é que você vai fazer com o espírito? Você quer afastar o espírito? É isso que você quer? Diga aí o que você quer. Vocês estão muito calados hoje. O que é que vocês querem? Vocês querem afastar o espírito? Vocês estão pensando
como se isso aqui fosse um revival de uma igreja que se acredita que se comendo algo ou tomando algo, aquele algo desaparece, você fica liberto. É esse tipo de crença que você quer ter? Porque aqui não rola. Isso é crença. O espiritismo não é uma maneira de crer, é uma maneira de saber. E quem está do outro lado fica dando gargalhada nisso daí. Espírito dá gargalhada quando vocês vão para a igreja, quando começa a acender vela, e não sei, eles morrem de rir. Eles morrem de rir com apetrecho, com tudo, com incenso, com macumbaria, com tudo. Eles riem de morrer. Por quê? Porque aquilo dali é tribal, é crença. Ah, você está ferindo sucesso. Não! Me desculpe se eu tiver. Eu estou sendo extremamente concreto com vocês. Eles não têm boquinha, não. Eles não vão ferir susceptibilidade, não. Eles vão destruir sua vida se vocês ajudarem eles a fazer isso. Qual é a única maneira que vocês têm de lidar com isso? Lidando com vocês, com o melhor de vocês. Aumentando e ampliando seu campo vibratório. Melhorando seus pensamentos. E para isso tem terapia, tem medicina, tem psicoterapia, tem terapias complementares, tem N coisas que vocês podem beber. Tem floral, tem reiki, tem yoga, tem o raio que o parta. Tudo isso com a finalidade de lhe restabelecer. Todas as religiões instituídas têm um programa de restabelecimento. Participem dele. Se você não é espírita, participem. Se você é católico, faça parte de grupos, se melhore valendo. Se você é budista, melhor ainda. Nesse sentido mais técnico, que você tem o melhor e maior vetor que eu pude imaginar, que eu pude encontrar na vida, que é a meditação. Meditação e sair do corpo. Projeção astral, enfim, N nomes, né? Projeciologia, projeção da consciência, sair do corpo, que é o que eu faço, as prospecções que eu faço, que eu estou trazendo para vocês. Não tem nada mais intenso do que isso, porque isso faz com que você veja qual é a realidade que você está inserido. E vocês têm que mudar um pouco esse foco, tá? Se vocês acreditarem que o que vocês têm que fazer é fora, é melhor vocês retirarem o filhote de equino de dentro da precipitação pluviométrica. Sabe o que isso significa? Tirem o cavalinho da chuva. Tirem o cavalinho da chuva. Ou o que eu disse agora há pouco. Porque a tarefa que vocês têm que fazer é dentro de você. O centro vai ajudar? O centro vai ajudar, não. O centro já nasceu ajudando. Ele, antes de nascer, ele já estava ajudando. Falar em ajuda para um centro orientado é mesmo que... É o ar que a gente respira. Isso aí é o óbvio, o ululante para um centro espírita. Ele vai lhe ajudar de todas as maneiras que você puder ser ajudado. Mas você precisa começar a se ajudar. E a melhor maneira de você começar a se ajudar é você sendo crédulo a você mesmo. Começando a entender, e por entendimento você começar a orientar os seus pensamentos. É uma atitude reta do ponto de vista de crença, como uma flecha. É reto, é óbvio. Vocês precisam praticar a noção de que o que você pensa repercute e determina o que você sente. E isso faz com que você se comporte de todas as maneiras pelas quais você originou aquilo. E se o aquilo não foi bom, foi negativo, foi ruidoso, 2 pontos. Depressivo, angustiante, raivoso, culposo, medroso, solitário, e você acredita e acredita nisso, você vai sentir isso e você vai praticar isso. E na medida que você pensa já no pensamento e vibra o conjunto psíquico, pensamento, sentimento, eu tô colocando a mão aqui pelo eixo cardíaco, tá? Pensamento, sentimento, na hora que você vibra, o encosto já chegou. Ele já chegou.
Porque em todos os processos de dificuldade humana existe ação obsedante. Todos. Eu disse isso na live passada, disse em outras, Márcio disse, Alexandra disse, Alex traz isso, disse isso aqui. É a auto-obsessão. Ele vai fazer com que você reforce aquilo. E o que a gente tem são os jovens acreditando em N porcarias. Acreditando em dificuldades, em inversões, em dissensões sexuais, sentimentais, filosóficas. Apostando nesse mundo virtual onde parece que liberdade é você falar o que quer a hora que quer e não ouvir lhufas, sendo reforçado por semânticas, semiologias políticas que reforçam esta droga, e é uma droga, ele se comporta como uma droga, e a galera do outro lado, lá no astral, maravilhado, batendo palma, os assediadores, que parece que essa é a praia deles. Então, a relação entre obsediamento e ideações suicidas é a relação mais óbvia que existe. Porque em todo o processo de ideação suicida ou qualquer outra ideação, eles estão presentes, estimulando. Mas eles vão estimular o quê? Se vocês pensam proativamente. Se vocês oram e vigiam, como disse nosso irmão mais velho. Há 2000 anos ele vem dizendo, orem! Significa o quê? Cuidem das disciplinas do pensamento. Isso é um anagrama. Orem! Cuidem das disciplinas do pensamento. E vigiem. Orai e vigiai. E vigiem. Cuidem das disciplinas da conduta, do comportamento. Cuidem. Olhem para o que vocês fazem ou deixam de fazer. Então, vocês precisam parar e pensar. O que é que eu não faço de bom e que eu deveria fazer? Em detrimento ao que é que eu faço de ruim, de mal, e eu não deveria fazer. Isso é bíblico. Paulo traz isso na Bíblia, nas cartas dele. Por que é que eu pratico o mal que habita em mim e não trago para perto de mim o bem que preciso? Por quê? Por quê? E aí? O que é que vocês dizem disso? O que é que vocês acham? O Espiritismo é essa doutrina maravilhosa que nos traz a condição de pensar. E pense, uma das galeras mais trevosas que a gente entra em contato é aquelas especializadas em desmanchar o que a gente faz de bom com as pessoas. Sabe? Porque eles detestam lives como essa. Lives como essa são abominadas por ele. Por quê? Porque aqui a gente desvenda tudo. Não é, Márcio? A gente abre o bico. A gente abre o verbo. Olhe, vocês não têm ideia de como é a realidade energética, o alívio que existe no éter. Imagine nas entidades quando a gente faz um trabalho de desobsessão. E vocês não têm ideia de como nós somos visados, assediados. Por quê? Porque a gente faz esse trabalho. Porque a gente leva para vocês. Não é um trabalho de desmanche. Entende? O trabalho de desobsessão é um trabalho necessário dentro de um centro, mas ele não pode ser visto como um trabalho de desmanche. Entendeu? Como quem, sabe, come aquelas coisinhas, né, que botam, que alguns religiosos botam na boca da gente e acha que a gente tá santo. Eu não vou entrar em pormenores. Espero que vocês criativamente entendam. Porque isso daí não tem nada a ver. Você não está salvo nem santo de nada. Doutrinas salvacionistas são mentirosas. Não existe isso. Ninguém está salvo. Porque ninguém está perdido para estar salvo. Ou está, sabe, desorientado. Se a gente entende desorientação, a gente entende que a salvação é o que ele
nos disse para nós fazermos. E ele fez. Orai e vigiai. Ele já veio meio pronto. Ele já veio meio pronto. Não é? Há 2000 anos ele veio meio pronto. Entendeu? E a última coisa que ele queria é que a gente imitasse ele, a conduta dele. Até porque se a gente imitar, a gente não vai ter o resultado que ele teve, entendeu? Você acha que alguém que imita outro vai ter o resultado desse outro só porque imitou? Agora, se você entende a forma pelo qual ele disse, os métodos que se pode alcançar aquilo que ele fez, aí sim, e caminhar nessa trajetória, a gente está numa trajetória bastante boa, bastante retilínea. E é isso que ele disse para fazer no Orai e Vigiai. Não é? Pensem, tá? Então, é isso Isso é o mínimo que a gente pode fazer e que a gente pode saber sobre a realidade extrafísica de assédio e tudo. E esse assédio, tá? Especializado para a ideação suicida, ele é especializado para outras ideações. Outras. Extremamente sofisticadas dentro da mesma área e outras. A estrutura é a mesma. Eles chegam, eles seduzem, eles têm paciência, eles esperam, porque na dimensão deles o tempo não existe. O tempo não existe. Eles não sofrem a ação da gravidade. Como é que eles vão ter tempo? Lá tem, mas é outra. A curva energética temporal é outra. Eles sentem outra coisa. Lá eles ficam iguais. Mas eles têm que estar, tirando energia. Eles vão tirar energia. É feito um celular. Pega teu celular e coloca no canto e esquece. Quando tu voltar daqui a 4, 5 horas, ele vai ter a mesma percentual de bateria que tu deixou? Vai ter? Ele vai ter? Ele vai ter? Ele não vai ter. E se você deixar, você vai zerar. O que é que você tem que fazer? Você coloca um plugzinho nele e outro plug numa coisa chamada eletricidade. É uma fonte. E você dá carga nele. Isso significa energia. Você vai carregá-lo, não é assim? E você não diz descarregou e carregou? A gente pode transportar isso. A Umbanda transporta maravilhosamente bem. O Espiritismo não gosta disso. O Espiritismo não. Alguns espíritas, muitos espíritos, o Espiritismo não. O Espiritismo trabalha com isso, no magnetismo. Só que não trabalha de maneira pejorativa. Mas se diz carregou, descarregou, está descarregado. Quando a gente diz é um carrego, aí vem entrou no popular, na área popular. E a pessoa está carregada. Aquela pessoa está cheio de espírito junto dela. Isso é o senso comum. Não é assim. Ele está vampirizado. Não é assim. Há dutos energéticos de uma entidade ou de várias para com aquela pessoa. Aquelas entidades não estão em loco. Elas não estão geograficamente com eles necessariamente. Mas não estão mesmo. E se tiver, é 1, 2 só. Se vocês tiverem oportunidade, façam o seguinte. Tem uma ciência que eu gosto muito, chama-se etologia. É a ciência que fala sobre o comportamento animal e a relação com o homem. Tá? Deem uma olhada em como é que os lobos, eles agem. Deem uma olhada. Existem lobos, não mais do que 3, que são designados para acompanhar grupos. Não é a matilha. A matilha está além daquilo. Entendeu? Então é muito parecido com a maneira que eles trabalham. Tá? Eles trabalham muito parecido com alguns animais trabalham. Porque isso é instinto, isso é tática. Entendeu? As maiores táticas de guerra, de belicosas, porque isso para eles o status disso é uma guerra. As maiores táticas de guerra foram extraídas do reino animal. Da maneira como eles cercam, combatem. E tem tratados milenares disso. Sun Tzu tem um da arte da guerra. Leiam.
É um manual. Hoje em dia é muito usado para se entender a administração, para se administrar em todos os sentidos, até emocionalmente. Leiam a arte da guerra. Mas eu estou lendo, né? Um espírita mandando eu ler Guerra, abstraia. Uma vez uma entidade disse assim para mim: sabia que para você aprender a curar, você tem que saber como matar e como morrer? Só que você vai fazer isso? Eu disse, não, mas você vai curar. Para você aprender a curar determinadas ferramentas de cura, você tem que saber como aquilo perverte. E olha, foram entidades que eu prezo muito e que têm um cardíaco curativo incrível. E a última coisa que eles estavam dizendo era aquilo. Entendeu? Porque a gente tem mania, né? O ego, eu falei agora há pouco, o ego tem mania de ser literal. Né? Não é assim? É ou não é? Gente, estamos em que horas? Faltam 7 para as 9. 7 para as 9. O que é que vocês têm que fazer de bom? O que é que vocês não têm que fazer de inadequado, de ruim? Qual é o proativo que vocês não estão fazendo? Qual é o proativo que vocês estão fazendo e que precisa ampliar, melhorar? Né? Às vezes não é só cuidar do mal que eu fiz, mas é cuidar do bem que eu não fiz ou não faço. Tá? Então, se alguém que estiver escutando a nós, a minha pessoa e a nós, tiver com dramas, com problemas, com qualquer coisa na cachola, nesse sentido, nós podemos auxiliar você. Mas a gente só pode auxiliar você se você nos ofertar você. Se você nos oferecer você. Se você nos oferecer a sua voz, a sua realidade. Se vocês nos derem a condição maravilhosa de conhecer você e o que você chama de drama. Pode vir. A casa está aberta com tapete para lá de peça. Pode vir. E vocês serão atendidos, harmonizados, acolhidos, ajudados, na medida de vários possíveis. Mas uma coisa é fundamental, é que a casa espírita, a quinta precisa se edificar para poder abrir as portas, é que a casa espírita abre as portas virtuais. A casa espírita, ela precisa dizer a você e dizer como você pode se ajudar. Se ajudar. A gente vai fazer o nosso trabalho no que diz respeito ao assédio extrafísico óbvio. Entidades, dramas, perseguições, essas coisas meio fantásticas que todo centro espírita orientado lidou e lidará. Mas o mais importante é que você afugente. Como? Não dando a vibração que eles precisam. Numa live, a gente estabelecer uma ponte de ajuda, de modo que a gente diga de maneira pormenorizada como alguém pode ser ajudado num drama, é preciso que a gente pormenorize o drama. E aí são dramas variados dentro do tema suicídio. Eu estou com pessoas sendo ajudadas na minha rede, na minha esfera, com esse tipo de drama. Márcio está. Hoje, agora, ele está com esse tipo de drama. A Quinta de Luz está. Algumas pessoas da Quinta de Luz que trabalham com saúde estão. Por quê? Por conta desses assédios, que vão continuar a existir,
na medida de que a origem do que suscita eles acontecerem e existirem. E tudo acontece aqui. Nós temos que dar instruções à pessoa, mas quando a pessoa não está avisada, ou precisa não estar avisada, ela precisa estar desavisada, ou quando ela está turvada, tomada, hipnotizada, nós temos que ir na família, nós temos que ir, nós vamos. E nós nunca nos cansaremos, porque nós somos quinta de luz e nós somos espíritas. Porque nós conhecemos o que nós estamos dizendo. No mínimo, nós vamos direcionar vocês, para profissionais específicos. E continuaremos a cuidar do caso de vocês. Isso é um fato. Espero que os meus ditos, os nossos ditos aqui, tenham feito um verão, ou uma primavera, ou um bom inverno, ou um outono válido na consciência de vocês, e que o mundo é assim, é híbrido. E a gente tem que gostar, até porque ele é híbrido. E é nesse hibridismo que se faz dele escola que nós estamos aprendendo. Porque a gente aprende todo dia na escola. E aqui no orbe terrestre é o orbe da escola. Quando todos nós estivermos do outro lado e nós vamos nos lembrar desses nossos colóquios, a gente vai rir um bocado, porque lá é completamente diferente daqui. E é aqui que a gente tem que plantar a escadinha para lá. Dentro da gente, fora da gente. Ok? Meu amigo Márcio vai vir para cá, para nós nos despedirmos, dizendo a vocês que nos ajudem no que vocês puderem com o comitê de doações para que nós possamos abrir as portas e antes das portas existirem as casas para que a casa que a gente abra as portas. Certo? Nos ajude, estamos aqui para o que der e vier, sempre estaremos e nós continuaremos a malhar nesse tema para valer, tá? Tchau, tudo de bom. Meu amigo aqui, ó. Meu irmão. Beijo, pessoal. Grande aprendizado hoje, né? Grande oportunidade da gente acessar informações. Gratidão, João. Gratidão a você demais por tudo isso. Tamo junto. Tamo junto.